Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como a gente monta um menu utilizando componentes, né, para poder reutilizar nas demais telas de forma bem mais simples, bem mais fácil, tá? Antes da gente começar aqui, meu nome é Daniel Alves, para quem não me conhece, já deixa o seu like, tá? Isso ajuda bastante o canal a crescer. E se tiver algum comentário bacana, alguma dica para vídeo, também deixa aí nos comentários, tá? Vai ser um prazer poder acompanhar vocês aí pelos comentários. Bacana? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu já deixei montado aqui 3 telas, tá? Que é a que vamos utilizar aqui para navegação do menu. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar o tamanho da minha tela aqui, né? O tamanho que eu quero o meu menu. Então, para isso eu posso vir aqui, pegar um rótulo de texto e que tamanho eu quero o meu menu, né? Então eu vou ocupar aqui o tamanho vertical todo e a largura, eu quero nessa largura, eu quero nessa largura, qual a largura eu quero que ele tenha quando o meu menu estiver aberto, tá? Então eu vou utilizar aqui, eu geralmente utilizo 240, tá? Vocês podem utilizar aí aquilo que vocês acharem melhor para a largura de vocês. Eu particularmente utilizo 240, bacana? Então eu já sei que a largura do meu vai ter 240 e a altura 768, tá? Então eu estou utilizando aqui, ó, para poder pegar a altura e largura. Então 768 e 240, tá? Não vou precisar mais disso aqui. Vou vir aqui em componentes, tá? Então aqui em telas eu vou clicar em componentes, novo componente. Esse componente vai chamar menu. Então aqui vai se chamar menu, a altura vai ser 768, essa é a altura que eu quero do meu menu, por 240, que é a largura que eu quero aqui do meu menu. Bacana? Então eu já tenho aqui o que seria o meu menu aberto. Então vou começar a trabalhar dentro desse menu. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para organizar, deixar mais organizado, eu vou colocar um container para deixar ele um pouquinho mais organizado, tá? Então coloquei um container, legal? Dentro desse container aqui eu vou montar os meus componentes, né? Então vou deixar tudo muito bem organizado e aí vocês vão acompanhando comigo aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou me apegar muito à questão de layout, tá, pessoal? A questão de beleza e tal, mas vou tentar deixar aqui um pouquinho mais bacana, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar uma label mesmo. Essa label aqui a gente pode inserir até uma corzinha, vamos ver aqui uma cor um pouquinho mais clara. Vamos ver qual cor aqui ficaria bacana. Não preparei nada de cores, tá? Deixar aqui uma cor um pouquinho mais clara assim. Aqui onde está escrito o texto, a gente pode apagar, né? Eu vou começar a colocar aqui alguns outros componentes. Um deles vai ser uma imagem. Então vou colocar aqui uma imagem. Nessa imagem eu vou colocar a imagem do usuário, tá? Então vou deixar aqui um tamanho razoável. Vou deixar ele aqui só um pouquinho descolado aqui das bordas. Vou deixar ele com 45 por 45 para ele ficar num tamanho quadradinho, tá? E vou colocar o raio de borda 255 para que ele arredonde. Bacana? Aqui no Simple Image eu vou colocar a imagem do usuário, então vai ser o user.image para ficar a imagem do usuário. Vou inserir uma nova label, tá? Um novo rótulo de texto. E aqui nós podemos colocar bem-vindo ou bem-vinda, né? E aqui podemos replicar isso aqui com o nome do usuário, tá? Vou deixar um pouquinho maior aqui. Vou desabilitar a quebra para ele não cair para a linha de baixo. E aqui eu vou colocar o user
user.flowName. Vou diminuir um pouquinho a letra. Só não vou me apegar muito em questão de layout, tá? Mas vou deixar aqui um pouquinho mais bonitinho, tá? Pois aí vocês podem deixar da forma que vocês acharem que fique melhor aí em questão de front-end, tá? Bom, então eu tenho essa parte aqui, ela já está pronta, essa parte de cima. Eu vou inserir aqui um ícone, que vai ser o ícone do nosso menu, tá? Vou deixar ele menorzinho aqui. Aqui eu vou alterar o ícone para navegação, né? Para o hambúrguer. Vocês podem colocar aí da cor que vocês acharem melhor, tá? Podem personalizar do jeito que ficar mais bacana para vocês. Legal? Aqui eu poderia deixar também de forma dinâmica, tá? Mas eu vou colocar aqui só para facilitar, não deixar muito longo o vídeo. A gente pode colocar aqui também uma versão 1.0.0. Vamos deixar ela menorzinha, isso aqui, vamos deixar com 9. E vamos deixar ela alinhada à direita, tá? Vamos deixar uma versão bacana. E aqui embaixo nós vamos colocar uma galeria, que é onde vai ter os nossos botões ali, onde vai ter todos os nossos componentes, né? Então vou criar aqui a galeria. Nessa imagem aqui eu vou diminuir, vou deixar uma imagem ainda aqui, tá? A gente pode deixar uma imagem como imagem de navegação também, para ficar mais intuitivo para o usuário, tá? Vou tirar aqui, deixa eu só retornar ele aqui. Vou deixar esse aqui e vou retirar esse aqui de baixo e vou retirar esse aqui também, tá? Então vou deixar esses dois componentes aqui. Bacana? Aqui, para ficar mais legal, a gente pode fazer até o seguinte. A gente pode colocar um botão. Vou tirar a escrita. A cor dele, vou colocar uma cor bem clarinha para ficar bem discreto. Vou deixar ele como modo de exibição e vou enviar ele para o fundo, tá? Para ele ficar por trás lá daquela imagem, por trás da letra aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho essa letra, tá muito grande. Vou colocar aqui um tamanho 12, acho que fica bacana. Vou retirar aqui esse separador e vou juntar um pouquinho mais o nosso menu. Legal? Então aqui a gente já tem praticamente o esqueleto do menu pronto. Vou pegar essa imagem um pouquinho para baixo. A gente já tem praticamente o esqueleto do nosso menu pronto, né? Só que a gente precisa fazer com que isso aqui agora funcione, para ele abrir, fechar e depois fazer toda a navegação. E como que a gente pode fazer isso? Então aqui, no onSelect desse ícone, eu vou criar uma variável, ela vai se chamar varMenu, e eu vou falar para ela o seguinte, ó, se eu clicar nela e a varMenu tiver true, ela vai virar false. Se não, ela vai virar true. E como que eu faço isso? Usando o exclamação. Ele vai simplesmente fazer o inverso. Então, se eu clicar e ele está verdadeiro, ele vai ficar falso. Se ele estiver falso, ele vai ficar verdadeiro. Legal? Se ele tiver verdadeiro, né, que é o nosso varMenu, eu quero que esse hambúrguer ele vire menos 90 graus. Tá? E aí eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, se a nossa variável tiver true, menos 90. Se não, zero. Por que menos 90? Porque eu quero que ele vire
né? E dê aquela impressão de que está virando ali para a direita, tá? Vou dar... Vamos ver aqui, ó. Olha que bacana. Então ele já vira aqui. Então quando o menu estiver aberto, ele vai estar de pé, e quando o menu estiver fechado, ele vai estar deitado. Legal? Agora a gente vai trabalhar aqui no container, tá? Tem diversas formas de fazer isso, tá, pessoal? E eu vou fazer aqui pela forma que eu sou mais habituado, tá? Então aqui pelo container, na largura dele que está 240, eu jogaria aqui 55. Vamos ver como é que vai ficar aqui 55. Ó, 55 acho que ficaria num tamanho legal, né? Acho que daria para deixar num tamanhozinho legal aqui. O que acontece aqui, vou voltar ele para 240, é que todos os componentes que eu criei aqui, ó, esses componentes aqui acabaram ficando fora do container, tá? E todos os componentes precisam estar dentro do container. Então eu vou jogar aqui um Ctrl X, um Ctrl V e vou colar dentro do container. Então estou garantindo que estão todos aqui dentro do container, tá? E aí, voltando aqui para o container, na largura que hoje é 240, eu vou falar para ele a mesma coisa. Se var menu, eu quero que ele tenha 55, se não 240. Tá? Então, nesse momento aqui, ele tem 240, só que se eu clico, ele vai ter 55. Então, o que a gente vai precisar ajustar agora? Esse carinha aqui, ó, porque ele ficou estranho, né? Então, vamos ajustar ele. Na largura dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu quero que ele pegue a largura do container. Então, vou pegar a largura aqui do container, ponto width, né, que é a largura, e vou falar para ele assim, ó, que pega essa largura, mas tira uns... Vou fazer um teste com vocês aqui, eu não sei quanto que a gente vai precisar, tá? Mas eu vou colocar aqui, tira uns 15. 15 foi muito. Então vamos colocar 18 e vamos acompanhar aqui para ver quanto vai atender a gente. 22. Perdão, pessoal, aqui é ao contrário, né? Tô colocando 12. Vou alinhar aqui um pouquinho mais para a esquerda para ver como ele fica, tá? Que aqui agora, pessoal, é isso, detalhes, tá? Então são detalhes que vai fazer a diferença, então a gente precisa procurar esses detalhes aí para que o seu menu fique bem bacana, tá? Vou colocar aqui 6 para a gente ver. Vou fechar ele, legal, ficou até bacana. Só que na largura, quando eu mexi, eu perdi aquela referência. Então, novamente, vou colocar aqui se var menu. Opa, perdão, aqui não é se var menu, aqui eu quero pegar o container. Ponto width menos, vou colocar 12 aqui, vamos ver. 12 não, 11 não, 13, 14. 14 acho que vai ficar legal aqui, hein? 14 acho que já ficou bacana. Acho que um a menos aqui, pessoal. O perfeccionismo às vezes atrapalha, né? E aí a gente acaba perdendo tempo, mas faz parte. Eu acho que a experiência do usuário muitas vezes vale o tempinho que você perde, tá? E aí, ó, nós temos agora o nosso menu já com a função que nós precisávamos, tá? Bacana? O que a gente precisa fazer agora? Colocar a imagem e colocar as letras, tá? Como eu não tenho nenhuma imagem aqui ainda, vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou buscar 4 imagens aleatórias mesmo aí que eu tiver aqui na pasta e vou inserir aqui dentro do app, tá? E volto já com vocês.
Bom, pessoal, já temos aqui então, tá? 4 imagens, coloquei aqui nomeado MG1, MG2, MG3 e MG4 para facilitar. E aí o que a gente precisa criar aqui agora é uma tabela, né? Para a gente poder inserir aqui dentro do nosso menu, tá? Só mudar aqui que tá me incomodando um pouquinho isso aqui. Deixa eu só colocar uma corzinha branca aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Legal. E como que a gente vai fazer isso? Então eu vou voltar lá nas nossas telas. Aqui no On Start, eu vou criar o nosso menu, tá? Então eu vou criar aqui uma coleção, vou fazer um Clear Collection para criar uma coleção. E nessa coleção eu vou colocar uma tabela, né? Seria uma tabela ali que vai ser o nosso menu. Então aqui eu vou fazer um call menu. Esse call menu vai receber o que? Ele vai receber uma tabela onde vai ter a imagem, ele vai ter a navegação, né, que seria a tela, e ele vai ter também uma descrição. Então, vou colocar como desk, tá? Então, nós teremos esses 3 itens aqui dentro do nosso menu, tá? Esses itens eu vou ter, né, eu tenho 3 menus lá, tá? Acabei colocando 4 imagens, mas eu tenho 3. Então eu preciso disso aqui 3 vezes. Para quem já acompanha sabe, Shift Alt para baixo, 3 vezes já duplicou para mim aqui os elementos. Vou fechar e aqui eu vou começar a inserir. Então o primeiro que eu preciso aqui é o Image 1, tá? Então aqui ele vai imagem dentro de aspas simples, Image 1. Image 1, aqui Image 2, então vou só copiar e colar aqui, ó, Image 2 e Image 3. A tela, qual que vai ser a nossa tela? Então eu tenho aqui a primeira, a tela 1, aqui eu tenho a tela 2, e aqui eu tenho a tela 3. Tela underline 3. A descrição, né? A descrição é aquilo que você quer que apareça lá no seu menu. Então eu vou colocar aqui como menu tela 1. No próximo eu vou usar a mesma descrição, só que eu vou colocar menu tela 2. E no próximo a mesma descrição como menu tela 3. Bacana? Então aqui nós já temos o que precisamos para poder alimentar o nosso menu. Então vou executar um start para criar aqui a nossa coleção. Ó, a coleção já está criada. Volto em componentes e aqui dentro da coleção, no items, eu vou colocar o nosso call menu, né, que vai ser a nossa coleção. O call menu. O que a gente não pode esquecer, tá, pessoal? Que a gente precisa habilitar aqui, ó, o acesso ao escopo. Por quê? Senão ele não consegue pegar nenhuma variável, nenhuma coleção que você cria fora aqui dos componentes, tá? Então, habilitado o escopo, ele já vai reconhecer aqui, ó, o nosso call menu. E aqui eu vou colocar o nosso thisItem, imagem. Aqui a imagem ficou branca, né, pessoal? Eu acabei utilizando uma imagem branca, se for o caso a gente substitui aqui. Aqui eu vou usar o thisItem, descrição. E no nosso botão, que eu vou inserir por cima, não é esse, tá, pessoal? Vou inserir um novo botão por cima, transparente, vai ser o nosso navegação. Por que eu vou fazer isso? Só para a gente poder ter aquela sensação, né, da mãozinha ali, quando coloca aqui. Precisaria? Não, não precisaria, tá, pessoal? Mas eu vou colocar porque é algo que eu gosto realmente aí de inserir até para ter essa questão da experiência do usuário, tá? Então vou colocar aqui, acabou caindo fora, vou colocar aqui
ele vai ser inteiro, tá? Vou deixar ele totalmente transparente. Então vou retirar aqui toda a parte de cor dele, até por garantia, tá? Quando desabilitado também. Vou tirar tudo. Isso, pronto. Tudo limpo. Então se eu clicar aqui, ó, ele não vai, né, dar nenhuma borda, nenhuma cor diferente de clique. E no onSelect dele, eu vou colocar aqui o ThesItem.tela. Ou seja, aqui vai para a tela 1, aqui vai para a tela 2, aqui vai para a tela 3. Então, cada clique aqui, ele vai para uma tela diferente, tá? Vou substituir a imagem aqui, pessoal, e já volto com vocês um minutinho, só para a gente não ficar com uma imagem branca, tá? Bom, pessoal, substituí aqui, ó, peguei 3 imagens ali aleatórias lá da minha galeria, trouxe para cá e deixei com o mesmo nome, então não precisei mexer em nada, tá? Então já tenho aqui as imagens, já tenho aqui o menu. E como que eu utilizo isso agora em todas as telas? Então vou voltar aqui, ó, em telas. Na minha tela 1, eu vou inserir personalizado menu. Então eu já tenho aqui o menu, ó. Ele já está ali, né, fazendo a função de abrir e fechar, né? Eu já tenho a função aqui de navegar, então aqui é tela 1 mesmo, poderia vir para a tela 2, né? Então a gente poderia fazer a navegação aqui para a tela 2, ele não está navegando, vamos ver o porquê que ele não está navegando. Deixa eu só, tá, perdão pessoal, ó, aqui no botão eu coloquei só o ThesItem tela, e na verdade aqui a gente precisa colocar o Navigate, né? Então eu quero navegar pro ThesItem tela. E aí eu posso colocar aqui até um fade aqui, né? Para ele fazer um efeito, tá? Então tinha faltado aí, pessoal, o Navigate, tá? Vou voltar lá em telas e agora sim, ó. Então eu tenho aqui a tela 1, eu já estou na tela 1. Eu vou navegar para a tela 2. Na tela 2 eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou inserir o menu. Vou navegar para a tela 3 e na tela 3 a mesma coisa, eu vou inserir o menu. Bacana? O legal aqui é o que? Entrou um novo elemento. O que eu preciso fazer, né? A única coisa que eu preciso fazer é, se entrar uma nova tela, um novo elemento, vou criar aqui com vocês, ó, nova tela. Essa daqui vai ser a tela 4, né? Na verdade a gente poderia até duplicar aquela tela lá, né? Acho que vai facilitar. Então vou duplicar essa tela. Já virou aqui a tela 4. Vou mudar aqui só para a tela 4. E o que eu preciso fazer agora para mim ter a tela 4 aqui, o menu tela 4? Eu vou lá no meu app e aqui a mesma coisa, ó. Shift Alt para baixo, coloco o ponto e vírgula e vou mudar aqui, né? A imagem eu vou usar mesmo porque eu não tenho 4 imagens, né? E vou mudar aqui para 4. Quando eu executar o OnStart aqui, eu já tenho o meu menu tela 4. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai inserir um dashboard dentro desse menu aqui. Dentro do menu não, dentro da tela, perdão. Nós vamos inserir aqui, eu vou utilizar 2 formas da gente inserir um dashboard aqui dentro, nesse espaço. Bacana? Então encontro vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu like, aquela curtida vai ajudar bastante. E se quiser, deixa aí o seu comentário, vai ser um prazer. Bacana? Até o próximo. Valeu, um abraço.